12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 38 a 45. Mateus 12, a partir do versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. Tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Oremos. Pai, fala aos nossos corações, porque nós somos teus servos, teus filhos, e nós precisamos, ó Deus, da luz da tua palavra. Precisamos mais de ti, Senhor. Precisamos ter a consciência daquilo que somos na tua presença, e que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos molde à imagem do teu Filho Jesus, nos repreenda, nos exorte, ó Deus, que tenhamos humildade para ouvir a tua palavra. Fala, Deus, na tua soberania, no teu poder, na tua graça e na tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui, ele chama a sua geração de má e adúltera. Por que ele falou nesses termos desta geração, deste povo, dessa situação? Os escribas e fariseus foram até Jesus, diz o versículo 38. Os escribas eram como que os mestres da lei, estudavam muito, faziam as cópias da Bíblia. Os fariseus eram tanto assim radicais, extremistas, religiosos. Esses dois grupos, escribas e fariseus, chegaram até Jesus e falaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus diz que esse pedido ilustra o que a nação inteira é diante de Deus: má e adúltera. Estamos falando de Israel, estamos falando de Jerusalém. Deus chamou muitas vezes, irmãos, o povo dele de adúltero, porque estava adulterando e fornicando, essa é a linguagem de Jeremias, com outros deuses. Ou seja, Deus tem uma aliança com o seu povo, e essa infidelidade é chamada de adultério, porque é uma aliança tal como deve ser a de marido e mulher. Mas Deus permanece fiel. Geração má, ou seja, uma natureza má. Quando nós falamos de geração má, às vezes as pessoas pensam, eles faziam coisas más. E às vezes nós ouvimos isso. Ele faz uma coisa má, mas na verdade ele é bom. Como pode ser isso?
Porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E em Marcos capítulo 7, Jesus também diz de onde procedem todas essas coisas: assassinato, adultério, homicídio, mentira e etc. Do coração. Então é porque eu particularmente também sou mau, que faço coisas más. A natureza caída e voltada muitas vezes para o pecado que me leva a pecar. A ação não está separada da própria essência do sujeito. Nós fazemos algo porque somos. Portanto, uma natureza má, corrompida, iníqua, perversa, é a mesma palavra na língua grega que aparece aqui no final do versículo 45. Assim também acontecerá a esta geração perversa, ou seja, má. É a mesma palavra que aparece no versículo 39. Natureza má, corrompida, iníqua e perversa. Segundo, geração adúltera, infiel, apóstata, imunda. O judeu daquela época religioso poderia pensar: adúltero é o ninivita. Adúltero é o povo lá de baixo, como a rainha de Sabá, aquela região lá, Tiro, Sidom, Galileia. Mas Jesus olha para aqueles que frequentavam o templo, para aqueles que conheciam a lei. E ele que conhece os corações, inclusive nós lemos que ele conhecendo os pensamentos. É por isso que ele pode dizer: essa geração é adúltera, apóstata, infiel, imunda. Aquele coração orgulhoso na presença de Deus, aquele coração hipócrita, era religioso, mas era hipócrita, falso, vazio, com intenção impura. A Bíblia diz que Deus odeia a hipocrisia e a soberba. Portanto, uma geração má e adúltera é o tema dessa noite. Em primeiro lugar, uma geração má e adúltera pede sinais, mas não ama o Salvador. Queremos ver de tua parte algum sinal, e ainda chamam Jesus de mestre. Alguém pode dizer: mas Jesus não fez tantos sinais até aqui? Curou o gadareno, acalmou a tempestade, ressuscitou já, curou lepra. Por que eles pedem agora um sinal? Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Em Mateus capítulo 16, volta a mesma situação, versículo 1. Aproximando-se os fariseus dos saduceus, tentando, ou seja, provocando, experimentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então é como se eles chegassem diante de Jesus e falassem assim: mestre, faz algum sinal assim extraordinário, acima de todos os outros que o Senhor fez até agora, para que nós possamos crer. Eles precisavam de mais sinais? Não, eles precisavam de arrependimento. E ainda se aproximam de Jesus chamando-o de mestre. Chamaram Jesus de mestre, mas nunca aceitaram seus ensinos. Pediram sinais, mas não queriam o autor da vida. Conheciam a lei, mas rejeitaram aquele que a inspirou. Irmãos, às vezes chamar Jesus de Senhor é uma própria sentença. Mestre, mas como assim mestre, se vocês não querem ouvir os ensinos dele? Queremos ver de tua parte algum sinal. Para que vocês querem ver? Por quê? Olha só esse pedido. Queremos ver algum sinal. Imagina se Jesus respondesse com um sinal. Seria atender a um capricho deles, um exibicionismo, ou qualquer coisa desse tipo. Eles se aproximaram e fizeram um pedido, mas um pedido totalmente hipócrita, falso e apóstata, mau. Imagina você um filho, está numa situação financeira apertada, chega para o pai:
Diz: pai, me empresta 50 reais para pôr gasolina passar essa semana, por favor. O pai tira 50, dá para o filho, e o filho diz: obrigado, e sai da presença do pai. Não diz obrigado, não dá um abraço, não conversa antes. Já chega e diz: pai, me dá 50 que eu preciso passar essa semana e colocar gasolina. Às vezes, meus irmãos, é isso que a igreja evangélica brasileira, e nós somos tentados a fazer. Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus é o que agora, irmãos? O que nós estamos pensando? Pedindo e pedindo dessa forma. Como esse filho que pede 50, recebe e vai embora. O nosso relacionamento com Deus não é desse tipo. Não é nesse termo. Envolve afeto, envolve carinho, envolve amor e devoção. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O que eles pensavam que Jesus era? Não é verdade que muitas igrejas hoje fazem exatamente isso? Queremos sinais. O que vai ter essa noite aqui? Sinais, milagres, prosperidade financeira, campanha disso, descarrego, tirar demônio. Queremos isso, queremos aquilo, mas não querem Jesus. Queremos o sinal, mas não o autor dele. A bênção e não o abençoador. Portanto, fica a pergunta: o que eu quero? Um sinal? Uma bênção? Que Jesus resolva o meu problema? Ou eu quero Ele mesmo? Meus irmãos, importa de uma forma crucial a motivação da nossa vida cristã. Se nós amamos ou não amamos o Senhor Jesus, ou se estamos como esse filho, simplesmente pedindo, querendo alguma coisa da parte dele. Uma geração má e adúltera pede sinais, mas não ama o Salvador. Uma geração má e adúltera aumenta o peso da sua condenação. Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, ou seja a ressurreição. Aí ele cita os ninivitas, que se arrependeram com Jonas, que era um profeta desobediente até, emburrado, difícil, mas foi suficiente para que os ninivitas se arrependessem. E esses religiosos aqui são piores do que os ninivitas. Nínive era a capital da Síria da época. O judeu dizia: aquela nação é pagã, ali é o reino das trevas. Jesus disse: eles se arrependeram com um profeta menor. E aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, foi até Salomão ouvir a sua sabedoria, veio de longe. Mas estava ali quem é maior do que Salomão. Mas eles não ouviram. Maior do que Jonas, maior do que Salomão. E no capítulo 12, Jesus diz, versículo 6, aqui está quem é maior que o templo. Veja que interessante. Ele citou um profeta, ele citou um rei, e ele citou o templo, poderíamos dizer, o sacerdote. Ele é o rei dos reis, ele é o profeta final, e ele é o sumo sacerdote. Maior que tudo. Por que essa afirmação não é arrogante? Primeiro, porque ela é verdadeira. Aqui está quem é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Segundo, quando nós afirmamos algo que fizemos ou somos, é muito fácil nós afirmarmos isso para recebermos alguma glória humana. Jesus não está fazendo isso aqui. Ele não está dizendo: aqui está quem é maior do que Jonas e aqui está quem é maior do que Salomão, para receber glória desses homens. Ou para receber esse tipo de bajulação deles.
Jesus afirmou isso em benefício dos seus próprios ouvintes. Não porque ele carecia disso, porque ele precisava de uma autoafirmação. Pelo contrário, é bom saber que ele é maior do que Jonas, maior que Salomão e maior que o templo. Por que Jesus disse então, nenhum sinal lhe será dado, senão o da ressurreição? Primeiro, ele já tinha feito muitos sinais, e ele não faria um sinal simplesmente para atender o povo incrédulo. Meus irmãos, Deus não faz nenhum milagre ou sinal para atrair, como se fosse um espetáculo, o templo. Como se o culto fosse ali um espetáculo. Aqui vocês vão ver o poder de Deus. Aí começa a contar que curou um, curou o outro, não andava, agora anda, não enxergava, agora enxerga. O que é isso? É um espetáculo da fé, um show da fé, até tem um nome, um programa. Veja que é o mesmo Espírito. Queremos ver de tua parte algum sinal. Porque não querem um Salvador. Sinal quer. Milagre quer. É claro, irmãos, que Deus faz milagres. É claro que nós podemos clamar para que Ele cure, clamar para que Ele abençoe, abra uma porta de emprego, mas isso deve ser secundário. A prioridade é, eu quero um relacionamento com o meu Salvador. O sinal da ressurreição seria suficiente para autenticar Jesus como o Messias, mas nem isso foi suficiente para que eles dessem crédito. Inventaram uma história que os discípulos roubaram o seu corpo. E hoje há muitas teorias sobre isso. As pessoas querem negar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Esses documentários, Discovery Channel, History Channel, autores liberais, tem a teoria do desmaio. Na verdade ele não morreu, ele desmaiou. Os discípulos erraram o túmulo, por isso que eles não encontraram lá. Eles erraram o túmulo. E outras mais que não convém nem ficar citando aqui. A questão é, Jesus ressuscitou. Jesus é verdadeiro e traz a verdade para o homem que não quer. O homem que estava no inferno disse, pai Abraão, envia alguém, porque se ressuscitar alguém, os meus familiares vão crer. Abraão disse, se eles não ouvem Moisés ou os profetas, eles não crerão, nem se alguém ressuscitar dentre os mortos. Então, irmãos, a questão não é que Deus precisa fazer mais sinais, ou fazer isso e aquilo. Nós é que precisamos de arrependimento. Deus não está em silêncio, nós que não ouvimos a sua voz. Deus não está distante, nós que não nos aproximamos dele, porque preferimos o pecado. Queremos ver de tua parte algum sinal. Qual é a motivação disso? O que eles pensam que Jesus é? Uma geração mai adúltera se torna morada de muitos demônios. Jesus então conta uma história aqui de um espírito imundo, ou seja, um demônio, uma forma de falar de demônio, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, vai para o deserto e não encontra repouso, ou seja, não encontra um lugar. Jesus está contando uma história, não encontra um lugar, mas veja, ele saiu do homem, esse é o ponto, ele saiu do homem, está escrito aí, basta olhar, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem. Então houve aqui a expulsão do demônio. Ele vai para lugares desertos, não encontra um lugar de repouso, não encontra uma habitação no deserto, então ele volta. E do lugar de onde ele saiu, ele encontra ali tudo preparado para que ele volte. Encontra a casa vazia, varrida, ornamentada. A casa aqui é o coração. Pega então o fluxo do pensamento do Senhor Jesus. Lembra? Pregamos no domingo passado. Ele foi acusado de expulsar demônios por Beelzebul.
Na verdade, ele disse que não, porque senão Satanás estaria contra ele mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu até posso expulsar demônios, e mesmo assim a pessoa não experimentar regeneração, nascer de novo. Jesus expulsou o demônio, porque ele tem poder. Mas a pessoa, ao invés de cuidar do seu coração, cuidar da sua vida espiritual, sua vida com Deus, fica tranquila. Pelo contrário, é como se ela não protegesse o seu coração contra os demônios novamente. Quando ele volta, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. Os irmãos sabem que a palavra 7 muitas vezes indica pluralidade na Bíblia. O estado daquele homem fica pior agora. Irmãos, às vezes a pessoa tem até uma experiência dessa, de libertação demoníaca, ou experimenta algo assim com Deus, mas ela não persevera, ela não cuida do coração, não cuida da casa, e quando vem espírito imundo e maligno, encontra aquele coração como se estivesse ali aberto para entrar. Mas por que Jesus contou essa história assim, parece que do nada? O que é aqui uma história particular, ilustra a história de Israel. Encaixa no contexto dessa forma. Israel foi uma casa que experimentou o poder de Deus contra as trevas. Israel foi uma casa que negligenciou a sua oportunidade. Uma casa que rejeitou o Evangelho, rejeitou Jesus, se tornou então suscetível, aberta à ação dos espíritos malignos. Embora Jesus então expulsasse esses demônios, essa geração má, perversa e ímpia está convidando ainda mais demônios para que voltem a habitar nela. Jesus inverte então a acusação. Vocês dizem que eu tenho demônio? Vocês dizem que eu estou agindo pelo poder de Beelzebu? A casa de vocês que vai se encher de demônios. Meus irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Se nós não cuidarmos do nosso coração, ele fica completamente assim, fragilizado e suscetível, ou seja, aberto. Isso aqui não é mito, não é algo para amedrontar e dominar as pessoas. O próprio Senhor Jesus falou isso. Será que você nasceu de novo ou simplesmente experimentou algo? Este homem foi liberto, mas não cuidou do coração, abraçou o pecado. O demônio que já tinha, chamou outros, e de alguma forma é possível que isso aconteça, porque o gadareno tinha uma legião dentro dele, e o último estado fica pior do que o primeiro. Isso ilustra o que aconteceu com Israel. Negaram Jesus, negaram o poder da luz, agora Israel mergulhou nas trevas. E ainda queriam o que, irmãos? Sinais. Veja que tiraram o foco, a atenção do Senhor Jesus para o sinal ou para o milagre, dá nisso. O que nós queremos ver da parte de Jesus? Eles chegaram e falaram assim: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O que nós queremos ver do Senhor Jesus? O que nós queremos experimentar do Senhor Jesus? O que nós vamos falar para Ele em oração? Palavras de arrependimento ou pedido de sinais?
resolução de problemas. O que nós queremos, irmãos? Aquele hino 74 diz: as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste, em vão me pode conceder perdão. Aceita o pecador. Nós devemos ir até Ele nesses termos, com essas palavras de arrependimento. Não como aquele filho que eu ilustrei: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, depois vai embora. Não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem amor, não tem afeto, não tem nada. Apenas um pedido. O que nós queremos então como cristãos? Um relacionamento com Cristo ou simplesmente algo dele? Nós queremos amar Jesus e não simplesmente uma bênção da parte dele, um sinal, um favor. Podemos pedir tudo isso, mas de uma forma secundária. Acima de tudo isso, nós queremos Ele mesmo. Nós queremos Jesus. Queremos ver de tua parte algum sinal. Mestre. Que Jesus seja o nosso mestre de verdade. No sentido de nós não termos esse espírito de escriba e fariseu arrogante, hipócrita, orgulhoso. Mestre, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queremos ter um relacionamento com o Senhor. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, teu servo Paulo diz que os judeus buscavam sinais. Os gregos corriam atrás de sabedoria. Mas nós queremos Cristo. Nós queremos conhecer o Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, alcançar aquilo que Abraão também teve na sua vida. Foi chamado amigo de Deus. Queremos ouvir o que Daniel ouviu. Tu és muito amado, Daniel. Que o Senhor coloque, Pai, no nosso coração aquilo que realmente importa nessa vida. Protege o nosso coração de coisas más, de influências más, malignas até. Livra-nos dessa geração má e perversa que rejeita o Senhor. Livra esta igreja de correr atrás de coisas vãs, inúteis e fúteis, sem valor algum. Nós queremos o Evangelho. Nós queremos adorar o Senhor Jesus. Nós queremos chamar Jesus de mestre com humildade no coração. Senhor, liberta os encarcerados. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta os cativos, porventura estejam neste lugar. Mas protege o coração, para que seja firmado na tua presença. Ó Deus, desperta as consciências aqui que estão dormindo, que não reconhecem o perigo que é manter o coração livre e aberto para influências malignas. A palavra diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra esses principados e potestades, esses poderes malignos. Dá-nos a armadura espiritual. Obrigado porque a tua promessa é que o maligno não nos toca, porque somos do Senhor. Protege os nossos filhos. Protege as nossas crianças. Protege, Senhor, esta igreja, para que seja uma morada santa, consagrada e fiel ao Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.